Está começando mais um Instruído na Verdade. E hoje nós vamos falar um tema muito delicado, né, na questão de por que eu ainda sofro, por que eu ainda sinto dores, por que eu ainda peco, uma vez que nós vamos ler aqui em Isaías 53, diz que Jesus, ele iria, no ato da cruz, ele levou sobre ele todas essas coisas. É uma pergunta que muitas pessoas têm feito e hoje nós vamos tentar entender um pouco disso. Vamos já dar início aqui nesse Instrução Cast, lendo em Isaías 53, a partir do versículo 4 e 5, que diz: certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por causa das transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Se a Bíblia está dizendo que nós somos curados pelo ato de Jesus na cruz, por quê? Nós ainda sentimos dores, porque nós ainda sofremos. Né? Nós temos que entender algumas coisas importantes aqui neste contexto, para não ficarmos desanimados, para não ficarmos frustrados. Porque muitas pessoas têm ficado frustradas porque não entendem. Se Deus, ele levou sobre ele todas essas coisas, por que eu ainda sofro? Por que eu ainda tenho perda? Por que eu ainda peco? Mas nós temos que entender que esse mesmo Jesus, ele vai dizer que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele venceu o mundo, e ele quer dizer que nós também poderemos vencer. E esta é a chave, porque nós vamos entender no livro de Apocalipse, quando vai falar, né, Jesus fala através de João para as 7 igrejas, as 7 cartas para as 7 igrejas, ele vai dizer que as bênçãos, os benefícios são para aquele que vencer. Então, o primeiro segredo para podermos entender isso e termos uma paz, né, que excede todo o entendimento, que é a paz oferecida, nós temos que entender que o que Jesus conquistou na cruz, ele é para o que vencer. É para aqueles que vencer. Então, primeiro nós temos que vencer. Segundo ponto importante é entender que tem dois ambientes aqui. Tem um ambiente natural, que é essa vida prévia, essa vida curta que nós estamos vivendo, e tem a eternidade. E o que Jesus conquistou na cruz foi esse direito da eternidade que nós não tínhamos. Que outrora nós não tínhamos esse direito. Agora, através da cruz, do ato de Jesus na cruz, nós podemos ter esse direito à eternidade. E aqui está começando a ser revelado qual é o segredo disso tudo. O que Jesus conquistou na cruz, o que Jesus ali ele nos justificou, ele levou sobre ele, foi toda a consequência que o pecado poderia causar, que iria causar no ser humano. O ser humano já estava condenado à morte. Quando eu falo de morte, eu estou falando de morte eterna. E foi aqui que Jesus entrou e interferiu. Agora nós temos a oportunidade de uma vida eterna. E é para essa vida eterna que nós temos que olhar, que nós temos que colocar o nosso foco. O grande erro dos dias de hoje, por isso muitos têm ficado frustrados, é que tem colocado a sua expectativa nesta vida presente, nesta vida terrena que é curta e rápida. E esquecemos de colocar, né, na balança que, na verdade, aqui nós temos um período aí, a média, né, de vida do ser humano é 70, 75 anos, porém, o que Jesus conquistou é uma eternidade. E nesse curto período, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter ventos e tempestades, mas o segredo é vencer aqui para viver a eternidade. Então a minha esperança não pode estar nesta vida. Eu não estou querendo dizer que Deus, que Jesus, ele não vai fazer milagre, ele não vai curar, ele não vai libertar, ele não vai salvar, ele não vai perdoar o pecado aqui enquanto nós estamos vivendo aqui. Ele faz tudo isso. Mas isso é uma pequena amostra daquilo que Jesus conquistou na cruz, daquilo onde nós temos verdadeiramente de colocar a nossa esperança. Por quê? Porque aqui a vida é curta, é rápida. E nesta vida curta e rápida, vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter enfermidade, as coisas vão continuar acontecendo, mas o segredo é o vencer, é o confiar em Deus. A chave para isso tudo está aqui, ó, no livro de Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21, né? Apocalipse 21. Apocalipse 21, 4, que diz: e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis
que eu faço novas todas as coisas. E ele disse, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O segredo está aqui, ó. Apocalipse 21. Chegará um dia que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Aí sim não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, porque vai ser validado em nossas vidas definitivamente o ato de Jesus na cruz. Então, o que eu quero que você entenda neste Instrução Cast é que as coisas deste mundo, a dificuldade, vai continuar tendo. Dificuldade, ventos, tempestade, isso vai continuar nesta vida presente. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo, para te dar a oportunidade de você também vencer. E ao que vencer, aí sim vai se cumprir Isaías, definitivamente Isaías 53. E ele levou sobre ele toda a nossa dor, tristeza, a morte, a enfermidade, o pecado, não vai poder mais nos atingir. Mas isso é algo eterno. Então qual é o segredo? Qual é a chave mestra? É eu colocar a minha visão, o meu olhar na eternidade. Eu tenho que entender que aqui eu preciso ser forte. Aqui eu preciso não temer, não ter medo. Eu preciso sobreviver. Eu preciso enfrentar os ventos e as tempestades com Deus comigo. O grande segredo é ter Jesus dentro do teu barco, ter Jesus na tua vida. E aí você vai vencer também. E quando você vencer, quando chegar aquele grande dia que você estiver na eternidade, aí sim, ele enxugará dos nossos olhos, dos seus olhos, toda lágrima. E não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Porque vai ser uma plena paz, definitivamente. Então este é o segredo. Jesus ele não prometeu que você não sofreria vento ou tempestade aqui nesta vida curta. O bom é que aqui, nós temos que entender isso, é uma vida curta, é rápida, é passageira. Aqui vai ter aflição, vai ter dificuldade, mas a vida eterna, que é infinita, essa vai ter paz, vai ter alegria, não vai ter enfermidade, não vai ter morte, não vai ter perda, porque você vai estar na eternidade com o eterno, com o Deus Todo-Poderoso. Então, coloque a tua esperança na eternidade e você vai ver que tudo isso aqui não se compara com o que Deus tem preparado para nós, com o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas qual é a senha? Qual é o segredo? O que eu tenho que atualizar na minha vida? É que para isso se cumprir na minha vida, eu tenho que sobreviver. Eu tenho que vencer. Porque ao que vencer, esse sim comerá da árvore da vida, que vai te dar o acesso à eternidade. Amém? Então esse foi mais um Instrução Cast. Se fez sentido para você, pegue o link e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que essa mensagem chegue em mais e mais corações e pessoas tenham essa esperança de uma eternidade com Deus. Que saiba que tudo que vem a passar por aqui não passa de um momento, é algo rápido, passageiro. Nós temos somente que sobreviver e vencer. Vai ter tempos bons? Vai. Que assim como vem vento, vem tempestade, também vem a abundância de Deus, vem a paz de Deus. Né? A Bíblia, ela também revela vários códigos para podermos ter uma vida boa, uma vida agradável a Deus e agradável para nós também. Mas, na eternidade, isso será pleno, isso será perfeito. Amém? Graças a Deus.